Olá a todos, graça e paz. Hoje é domingo, dia 3 de maio, e nós estamos aqui para mais um tempo de reflexão na Palavra de Deus. Nós hoje vamos encerrar essa nossa série de estudos, de pregações que temos feito há algumas semanas sobre aquele texto que conhecemos como oração do Pai Nosso, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 a 13. Nós temos visto algumas verdades muito importantes sobre a oração através desse modelo que Jesus nos deixou. Vimos que a oração ela é mais profunda do que muitas vezes nós entendemos. Vimos que não devemos buscar a Deus em oração simplesmente para apresentar a Ele as nossas demandas, as nossas necessidades, apresentar uma lista diante dele, que infelizmente acaba sendo a prática de muitas pessoas. Somos também tentados a fazer isso muitas vezes, mas precisamos então compreender algumas realidades, algumas verdades para nos apresentarmos então de maneira adequada diante de Deus e para que possamos usufruir de tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer através dessa prática da oração. Eu gostaria só de relembrar então aquilo que nós vimos nas outras semanas. Caso você em algum momento esteja vendo esses vídeos na sequência, peço que você tenha um pouquinho de paciência, mas para aqueles que estão acompanhando semana a semana é importante que nós nos lembremos daquilo que já foi falado. Na primeira semana então, nós vimos a oração como aprendizado e vimos que no início da oração, nas primeiras palavras de Jesus, ele nos apresenta algumas verdades a respeito de Deus. E falamos que precisamos compreender isso, precisamos entender corretamente quem Deus é para que possamos nos apresentar diante dele de maneira adequada. Falamos então do privilégio que temos de poder chamar Deus de Pai. Jesus nos ensina na oração a chamar a Deus de Pai. Mas também vimos que esse Pai não é qualquer Pai, não é como um Pai humano que é limitado, que é falho, mas é o Pai que está no céu. Ele é o Deus Todo-Poderoso, tem todo o poder nas suas mãos, está acima de nós. E vimos também que Ele é um Deus santo e precisamos ter essa consciência também. Da mesma maneira que devemos desenvolver esse relacionamento pessoal com filhos de um Pai celestial, nós também precisamos ter temor, a reverência devidas, porque esse Deus é santo. Depois nós vimos na segunda semana oração como meio de transformação. Esse é um ponto que eu particularmente gosto demais e acho que faz muita diferença nós entendermos isso. E falamos que o objetivo principal da oração é transformar a nós mesmos, mais do que transformar as realidades ao nosso redor. Porque muitas vezes nós oramos, ou normalmente nós oramos, pedindo ajuda de Deus para resolver as coisas que nos afligem, as situações que não estão sob o nosso controle. Então nós vamos até a Deus procurando esse tipo de ajuda. Mas Deus está interessado em transformar as nossas vidas, em lapidar o nosso caráter, em nos fazer mais parecidos com aquilo que Ele tem para nós. E a oração é um momento perfeito para isso, é um momento ideal para isso. É um momento em que nós estamos com Deus, buscando esse relacionamento com Ele e podemos então aprender com Ele. Então sim, Deus nos ajuda, sim, Deus trabalha nas realidades da nossa vida e vai transformar a realidade de acordo com a vontade dEle, mas primeiramente Ele quer transformar a nossa própria vida. Depois, na terceira semana, nós vimos a oração como dependência e é então onde Jesus entra no primeiro pedido voltado para a nossa realidade mesmo, quando Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nesse estudo, nós vimos que precisamos reconhecer que tudo o que temos vem de Deus, que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá as condições necessárias para vivermos. Não importa se nós temos pouco ou se nós temos muito, tudo vem de Deus e precisamos reconhecer isso. E nós também destacamos algo muito importante nesse dia, que Jesus não pede pelo pão dele, mas Ele pede pelo pão nosso. E aí nós destacamos que não é apenas esse pedido, mas toda a oração ela é feita dessa maneira, na primeira pessoa do plural, sempre utilizando os termos nós, nosso. Então Jesus pede pelo pão não apenas para Ele, mas para os seus, para aqueles que estão ao seu redor. E nós então também, na oração, precisamos ser libertos de todo egoísmo, de olharmos apenas para nós mesmos e para as nossas necessidades, mas devemos olhar para o próximo,
Por isso devemos também orar pelos outros, pela necessidade dos outros. E também vimos que Jesus pede o pão nosso de cada dia. Ele nos lembra que o cuidado de Deus está diariamente sobre nós. E assim Jesus quer nos ajudar a nos livrar de toda a ansiedade que nós vivemos neste mundo. Andamos extremamente preocupados com o dia de amanhã. E Jesus nos ensina a pedir pelo pão de hoje, o pão de cada dia. Depois vimos também então a oração como libertação, quando Jesus entra naquele pedido a respeito do perdão. E ele fala: perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós destacamos nesse dia que Jesus é aquele que não tem pecado. Ou seja, esse pedido não era algo que ele precisava fazer ou que ele devia fazer. Ele faz realmente por essa oração ser um ensino, um modelo para os seus discípulos e para nós. Mas nós vimos que nós então precisamos reconhecer isso, que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que precisamos continuamente, diariamente nos apresentar diante de Deus, reconhecendo isso, confessando os nossos pecados e pedindo pelo perdão de Deus. E vimos também que não podemos nos apresentar diante de Deus, pedirmos o seu perdão e não sermos incomodados em relação àqueles que também fizeram algo em relação a nós e que nós precisamos perdoar. Então, na oração, Deus vai trabalhar nos nossos corações para que nós também aprendamos a perdoar assim como Ele nos perdoa. E na semana passada, no quinto estudo, nós vimos a oração como livramento, quando Jesus então diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E falamos aqui sobre alguns aspectos de mal. Nós vimos aqui que Deus é aquele que nos guarda do mal, do inimigo, do diabo, de Satanás, que de fato tenta destruir as nossas vidas, que quer nos afastar de Deus. Nós vimos que também Deus é aquele que nos livra da maldade das outras pessoas. Sabemos que o ser humano tem a maldade dentro de si e pode também nos fazer mal, e Deus é aquele que nos guarda, mas vimos também que Deus quer nos livrar da nossa própria maldade, que nós devemos pedir isso para Deus. Ao pedir, livra-nos do mal, também deve ser desejo do nosso coração que nós não sejamos contaminados pelo mal, que Deus nos ajude, nos ensine, que Ele trabalhe nas nossas vidas para que nós não nos tornemos agentes da maldade. Nós falamos que pior do que sofrer a maldade da parte de alguém é se nós agirmos com maldade. Então nós vimos tudo isso, vimos que tudo isso faz parte dessa dinâmica da oração. E hoje, então, nós vamos encerrar essa nossa série de estudos e nós vamos olhar para a oração como adoração. E nós vamos, então, ler agora o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 13b, a segunda parte do versículo 13, que diz o seguinte: pois teus são o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Na verdade, essa expressão aqui é entendida como um apêndice dessa oração. Inclusive, nem todos os manuscritos mais antigos possuem essa afirmação, mas ele está aqui nas nossas Bíblias. Nós cremos que ele chegou até nós porque Deus quer nos ensinar também através dessas palavras e está totalmente de acordo com aquilo que já foi tratado e finaliza muito bem todo esse ensinamento que Jesus quer nos trazer através da oração, modelo a oração do Pai Nosso. E isso é importante porque a adoração é parte fundamental da oração. Na verdade, o conceito de adoração tem sido muito esvaziado. A maioria das pessoas não compreende exatamente o que significa de fato na nossa vida, na nossa realidade, a adoração. Alguém já disse que a adoração não faz parte da vida cristã. A adoração é a própria vida cristã. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser para adorar, para glorificar o nome do nosso Deus. Deus criou todas as coisas e nos criou para a sua adoração. Então nós não podemos limitar a adoração, como falamos que infelizmente acontece, muitas pessoas têm essa visão limitada de que a adoração é apenas aquilo que fazemos quando cantamos, ou aquilo que se faz quando se vai à igreja. Então nós vamos para a igreja para prestar um culto a Deus, então lá acontece a adoração, ou lá nós temos momentos de adoração. Não, a adoração envolve toda a nossa vida, portanto envolve também e começa na prática da oração.
Assim como nós já falamos em outras semanas, não existe uma fórmula, uma receita exata da oração. Não existem palavras específicas que precisam ser colocadas dentro da oração ou uma ordem que a gente precisa seguir. Mas é interessante como aqui no final dessa oração, que é feita por Jesus para nos ensinar, nós vemos uma expressão de adoração. E hoje eu gostaria de refletir um pouco então sobre a importância da adoração. Por que então a adoração é tão necessária, é tão importante? O que na verdade deve nos motivar a adorar a Deus e a ter isso como algo central, algo fundamental nas nossas vidas e também na nossa prática da oração? E nós vamos olhar para dois grandes pontos, para dois grandes pilares da adoração que devem nos nortear e que devem nos motivar a adorar a Deus. E a primeira é a adoração por quem Deus é. Quanto mais nós entendemos quem Deus é, mais nós vamos reconhecer que Ele é digno de ser adorado. E mais nós vamos nos sentir motivados a fazer isso. Eu acho muito interessante nós encontrarmos essa expressão de adoração justamente no final da oração. Porque, como nós já vimos nas outras semanas, essa oração nos falou muito acerca de Deus, nos ensinou muito sobre quem Ele é. E não dá para olhar para então essas realidades, para essas verdades e não adorá-lo. Então essa oração nos ensinou que Deus é Pai, que Deus é santo, que Ele é soberano também, que Ele é o grande Rei. Vimos também que Ele é o Deus provedor, é o Deus perdoador, é o Deus protetor. E agora na própria expressão de adoração aqui do final nós vemos que Ele é aquele que detém, é aquele que possui o reino, o poder e a glória. E essas são apenas algumas das suas características, são apenas alguns dos seus atributos. Então, se na nossa vida, na nossa prática de oração, nós voltarmos o nosso olhar para Deus, nós buscarmos nos relacionar com Ele e dessa maneira aprender mais sobre a pessoa dele, nós vamos ser motivados a adorá-lo. Na Bíblia, nós encontramos inúmeras expressões de adoração a Deus, por Ele ser quem Ele é, pelos seus atributos, pelo seu caráter. Eu separei aqui um exemplo do Salmo 95. O Salmo 95, dos versículos 1 a 6, diz o seguinte: Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos, e os altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então nós vemos aqui o salmista fazer várias afirmações sobre também aqui a soberania, a grandeza de Deus, o seu poder criador. E como ele encerra então essa expressão no versículo 6 que a gente acabou de ler: ó vinde, ajoelhemos-nos, prostremo-nos diante de Deus, vamos adorá-lo, porque Ele é merecedor. Só o fato de nós olharmos para a natureza, e na quinta-feira a nossa reflexão falou um pouco sobre isso, quando contemplamos tudo aquilo que Deus criou, nós somos lembrados desse seu poder, e isso deve nos levar a uma conduta, a uma postura de adoração. Então, se na nossa prática de oração nós não temos uma parte, um tempo para adorá-lo, é porque talvez nós não estamos olhando como deveríamos para Ele. É porque talvez, como a gente já repetiu tantas vezes, a gente está olhando somente para as nossas necessidades e a gente só está preocupado em apresentar então essas nossas demandas diante dele, mas a gente não está contemplando a sua beleza. A gente não está contemplando a sua glória, a sua majestade, o seu poder. Nós não estamos nos lembrando dessas verdades e por isso nós não nos sentimos motivados a adorá-lo. Nós deveríamos, inclusive, ter orações específicas, exclusivas de adoração. Nós deveríamos parar muitas vezes aquilo que estamos fazendo e simplesmente expressar a nossa adoração a Deus. Como já falamos, a adoração não deve estar limitada a um momento de cantar ou mesmo a um momento de orar. A nossa vida toda deve ser uma expressão de adoração. Mas se nós entendemos que a oração é o momento mais especial que podemos ter de relacionamento com Deus,
em que estamos apenas nós e Ele, em que desfrutamos da Sua presença de maneira real, em que podemos desfrutar dessa intimidade com Ele. Como não usar também então esse tempo para adorá-lo, para dizer o quanto nós o admiramos, para dizer o quanto nós reconhecemos que Ele é digno de adoração. Na verdade, nós que fomos salvos por Jesus Cristo, passaremos a eternidade adorando a Deus e já podemos desfrutar desses momentos hoje, aqui enquanto vivemos. Mas para isso precisamos tirar um pouco o olhar de nós mesmos, tirar um pouco o olhar do nosso redor e voltar o nosso olhar para Deus, para que assim enxerguemos quem Ele é. Nós somos pequenos, limitados, cheios de falhas, mas Deus não é. Todas as vezes que nós voltarmos o nosso olhar para Ele, nós vamos nos sentir inspirados, motivados, como o salmista expressa no salmo que acabamos de ler. Venham, vamos adorar esse Deus. Vamos nos prostrar diante dEle, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar é a adoração pelo que Deus faz. Eu quis destacar a adoração por quem Deus é, primeiro, porque normalmente esse é o ponto mais esquecido. É o que menos as pessoas dão atenção. E é o principal. Deus é digno de ser adorado por todos nós durante toda a eternidade. E mais ainda, se isso fosse possível, simplesmente por quem Ele é. Mas nós também devemos adorá-lo pelo que Ele faz. Da mesma forma que quanto mais nós entendemos quem Deus é, mais nós vamos ser levados a adorá-lo, quanto mais nós também percebemos a sua ação, a sua obra, aquilo que Ele opera, mais nós também vamos ser levados e motivados a adorá-lo. Nós vimos também através dessa oração que Deus quer se relacionar conosco, que Ele quer cuidar de nós como um Pai e que Ele é aquele que oferece o nosso sustento, é Ele quem nos oferece o perdão, que é tão fundamental nas nossas vidas, é Ele quem nos livra do mal. Deus já tem feito tudo isso nas nossas vidas e deseja continuar fazendo. Se Jesus nos instrui a pedir essas coisas para Deus, é porque é aquilo que Deus tem para nos oferecer. E Ele quer simplesmente que nós reconheçamos isso, que nós precisamos dEle para tudo isso nas nossas vidas. Na verdade, para tudo nas nossas vidas. E assim como nós encontramos na Bíblia muitas expressões de adoração por quem Deus é, nós também encontramos muitas expressões de adoração por aquilo que Ele faz. O Salmo 103, dos versículos 1 a 6, diz o seguinte: Ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de modo que tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Então a gente vê mais uma vez o salmista olhando para Deus, mas agora mais especificamente para aquilo que Ele faz e adorando a Deus por isso. Ele fala para si mesmo, para a sua alma, né? Bendize o Senhor, adore o Senhor, minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quando olhamos para a obra, para a ação de Deus, para os seus benefícios, nós reconhecemos que precisamos adorá-lo. Então, por isso, a adoração é tão fundamental nas nossas vidas. Deus espera ser adorado. Deus nos criou para isso. E Ele quer usar a oração como meio para isso também. Na oração nós vamos aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Nós vamos entender melhor quem Ele é. Nós vamos entender melhor o que Ele faz. E por isso nós vamos adorá-lo mais e mais. Então eu gostaria de perguntar: o quanto a adoração tem feito parte da sua vida de oração? Quanto tempo você dedica em oração para adorar a Deus? Qual foi a última vez que você separou um tempo para simplesmente adorar a Deus? Não fazer nenhum pedido, não fazer nenhuma queixa, mas simplesmente para adorá-lo por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito ao longo da história e também na sua vida. Eu tenho certeza que quanto mais nós dedicarmos tempo da nossa oração para adorar a Deus, mais nós o adoraremos nas outras atividades da nossa vida. Mais as nossas atitudes o glorificarão. Mais o nosso modo de agir vai se adequar à vontade dEle para as nossas vidas.
Então, que nós possamos aceitar esse desafio. Na verdade, os desafios que nos foram apresentados em todas essas semanas, de aperfeiçoarmos a nossa prática de oração, de dedicarmos mais tempo para isso, de buscarmos mais a presença de Deus, de querermos nos relacionar mais com Ele, de querermos ser transformados por Ele através da oração e não apenas apresentarmos as nossas necessidades e as nossas vontades a Ele. E que com tudo isso, o nome dele então seja adorado. Que ao final de tudo isso, que o resultado disso tudo seja trazer mais adoração, mais glória para o nome de Deus, porque é para isso que nós estamos aqui, é para isso que Ele nos criou. Então eu gostaria de orar com você, encerrando esse estudo, encerrando essa série de estudos e pedindo então que Deus nos ajude também nisso, nos capacite a tudo isso. Pai, nós queremos, antes de mais nada, louvar e bendizer o Teu nome, porque nós reconhecemos que o Senhor é digno de receber toda a adoração. Nós fomos lembrados, ó Deus, nesses minutos disso, de que o Senhor é um Deus maravilhoso, majestoso, grandioso, que na verdade nós não podemos compreender tudo aquilo que o Senhor é, porque o Senhor é infinitamente maior do que nós. Mas nós percebemos, ó Deus, e fomos lembrados e ensinados que precisamos adorar ao Senhor, que a nossa vida deve ser uma expressão de adoração ao Senhor. E se a nossa vida como um todo deve ser essa expressão, as nossas orações também precisam, ó Deus. Precisa começar da oração. No momento em que nós podemos falar com o Senhor e cremos que o Senhor está ouvindo, nós precisamos sim, ó Deus, expressar essa nossa adoração a Ti. Nós reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes no nosso tempo de oração, nós acabamos olhando somente para outras áreas, para outras questões e muitas vezes nos esquecemos de adorá-lo, ó Deus, simplesmente adorá-lo. E é isso, ó Deus, que nós estamos fazendo neste momento e é isso que nós queremos desenvolver na nossa vida e por isso pedimos, ó Deus, a Tua ajuda. Pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe nos nossos corações de modo que a gente perceba com mais nitidez, ó Deus, quem o Senhor é, que a gente se lembre, ó Deus, também com mais clareza tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e que isso só nos leve a adorá-lo, a bendizê-lo, ó Deus, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é merecedor. Pai, eu Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor me ensinou nessas semanas, nessa série de estudos e espero, ó Deus, que também tenha sido proveitoso para aqueles que em algum momento assistiram, estão assistindo esses vídeos, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, nos lapide, que o Senhor nos aperfeiçoe de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, para que assim o Teu nome seja louvado, exaltado, glorificado, adorado, ó Deus, por nós. Tudo isso, ó Deus, nós Te pedimos com muita gratidão nos nossos corações e o fazemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Espero que, assim como eu, você também tenha sido edificado com essa série de estudos. Na semana que vem, a gente continua compartilhando outras pregações, mas agora sobre outros assuntos. Que Deus abençoe você e sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.